Porque tem muita gente que quer conhecimento técnico, eu quero aprender a fazer isso, quero aprender a fazer aquilo. Aí você vira para a pessoa e fala, você quer saber isso para quê? Ela não sabe para quê, ela não sabe onde que ela quer chegar. Se você não consegue acertar no que a cliente te pediu, esse conteúdo é para você. Se você tem vontade de fazer uma bela escovação em qualquer cabelo, para fazer a cliente ficar satisfeita com o seu trabalho, esse conteúdo também é para você. Hoje eu vou falar para você como é que você faz para superar os 4 motivos que te fazem não acertar no que a cliente pediu. É muito frequente as pessoas falarem, o meu maior receio é de não acertar, não acertar. Mas enfim, o que é que impede você de acertar? Eu acho que essa é a primeira grande pergunta. Eu tenho hoje quatro motivos, tá? E eu vou te ajudar a superá-los. Meu nome é Luma Sakamoto, esse aqui é o Cabeleireiro Integrativo, é um lugar onde eu ajudo aspirantes e cabeleireiros a saírem do zero à escovação perfeita, tá? Gente, toda vez que você entra no Cabeleireiro Integrativo, no conteúdo do Cabeleireiro Integrativo, e esse conteúdo te ajuda, é relevante para você, já entra, já dá um curtir, tá? Compartilhe, você que está assistindo a live no Instagram, clica no aviãozinho, envia para as pessoas que você acredita que vão ser beneficiadas, os seus colegas de trabalho. Então, clica aí, compartilha, inscreva-se no YouTube, segue a gente no Instagram. Toda vez que você interage com o nosso conteúdo, você faz com que a voz do Cabeleireiro Integrativo, desse projeto que tem a vontade de elevar essa classe, né, dessa profissão maravilhosa que é cabeleireiro. Então, toda vez que você interage, você compartilha, você acaba elevando a voz e aumentando o alcance dessa mensagem, tá? Então, antes de eu revelar para vocês quais são esses 4 motivos que te fazem não acertar, né, no que a cliente pediu na sua escovação, eu quero ouvir de vocês qual é, para vocês, o principal motivo que leva a cliente ficar infeliz com o resultado ou que você percebe que ela não ficou tão feliz quanto você gostaria que ela ficasse com o resultado do seu trabalho, tá? Como a gente faz pesquisa, a gente faz perguntas e a gente passa por esse processo de entender o que as pessoas estão precisando, uma das coisas que eu vejo que é relatado com frequência é essa questão, eu não consigo acertar no que a cliente pediu, né? Então, se você não consegue acertar, se você quer que a sua escovação saia do jeito certo, mas para a cliente ficar satisfeita, mas não necessariamente você sabe o que está acontecendo, né? Por que você não alcança isso? Hoje eu tenho 4 motivos para te explicar, né? Possivelmente por que isso acontece. Mas eu queria que vocês também colocassem. Para vocês, qual que é o principal motivo que te faz não acertar no cabelo da cliente? Ou o que você percebe, né? Igual a Tatiana, como ela tem escola. Fala aí, Tatiana, para mim, o que você percebe dos alunos, o que faz com que os alunos não acertem, tá? Eu vou trazer 4 pontos aí, mas eu quero a participação de vocês. O que particularmente eu percebo, né? O que eu particularmente percebo? Que é um conjunto de erros. Então, por que a pessoa não acerta no que a cliente quer? Por um conjunto de erros que envolve processos de atendimento, né? Envolve processos de uma forma geral. Processos, vou explicar mais para frente certinho o que eu quero dizer com isso. Envolve como que ela atende e também a questão técnica em si. Lógico que o técnico tem a ver, mas não é só o técnico, tá bom? Então, não acredite que acertar no pedido da cliente é só uma questão técnica. Isso eu vejo que é um erro, né? Por que eu digo isso? Porque lidar com o ser humano é algo complexo. Por isso que técnica é uma variável, mas não é tudo. Quando a gente trabalha atendendo as pessoas, a gente tem que cuidar de
abrir a nossa mente para cuidar de outras coisas que estão acontecendo naquele momento e não só abaixar a cabeça e pensar na execução da técnica em si, tá? Bom, e por que eu estou trazendo esse tema para vocês? Por que eu vou tentar, né, trazer uma luz aí a respeito dos motivos que te fazem não acertar no que a cliente pediu? Porque a principal forma de crescimento de trabalho do cabeleireiro é a indicação. Então, quando a gente não acerta, né? Ou, aliás, quando a gente acerta, quando a gente consegue fazer aquilo que a cliente pediu, né? E muitas vezes o pedido da cliente é assim, ó, eu quero cabelo assim, ó. Ou ela faz assim, ó. Eu não gosto quando meu cabelo fica muito alto, ela começa a baixar a cabeça, a baixar assim, fazer. Então, às vezes o que ela pede pra gente nem é necessariamente tão bem expressado verbalmente, mas ela fala com o corpo, né? E aí você muitas vezes tem que pegar uma mímica, um sinal corporal e fazer com que ela fique feliz com o resultado do seu trabalho, sendo que ela mal falou contigo. Então, assim, eu tô trazendo para vocês um dos elementos, meu cabelo ficou horroroso, um dos elementos com relação a isso, para você aumentar as chances de você acertar, tá? Então, a linguagem não verbal, ela tá muito presente durante o nosso atendimento. E eu falo muito com pessoas que estão começando na área, né? Então, por isso que eu gosto de trazer o óbvio, né? Porque para quem está começando, esse óbvio não é tão óbvio. Eu que trabalho, que tenho salão há mais de 10 anos, que atendo já faz sei lá quanto tempo, eu percebo que assim, a nossa percepção com a experiência, ela vai sendo totalmente alterada, né? E quem começa não sabe necessariamente que a cliente, às vezes ela só simplesmente se expressa com um gesto, ela não consegue falar, ela não consegue trazer uma imagem mais concreta daquilo que ela quer. Então, como tem muita variável, muita abstração no nosso trabalho, o que eu posso falar para você que está começando? Não acredite, eu acho que é um erro você acreditar que você vai acertar 100% das vezes, que você vai deixar as suas clientes 100% satisfeitas, 100% felizes com o seu trabalho, tá? Eu acho que diante dessa situação de que é abstração, tem variação do humor da pessoa, tem a variação do seu próprio humor, não se trata de você acertar 100%, mas talvez você pensar, que jeito que eu erro menos? O erro vai acontecer, né? Isso é fato, é fato. Eu erro, né? Profissionais super experientes, famosos, erram. Erram por quê? Porque às vezes o que a cliente deseja é a mais abstrato, então você entrega um trabalho que não é compatível. Então eu falo para o pessoal assim, se a cliente quer alguma coisa que eu não entendi necessariamente como chegar lá, ou ainda não consegui explicar para ela que não seria possível chegar lá, eu errei porque eu não consegui fazer um dos motivos que eu vou falar para vocês abaixo, tá? E ainda tem essa questão. Pode ser que seja o melhor trabalho do mundo, pode ser que seja a execução técnica perfeita. Por melhor que seja o seu trabalho, se a cliente não estiver num dia bom, o resultado pode ser que não seja suficiente, tá? Então, você que está começando, você ainda que já atende, mas você se frustra terrivelmente quando a cliente, ela pode ser rude, ser ríspida contigo, e você fica chateado porque você fez um bom trabalho, mas ainda assim a cliente não ficou feliz, não ficou satisfeita. Saiba que isso acontece. Isso acontece porque as pessoas têm variação de humor. Elas passam por fases, né? Eu recentemente passei por isso com uma cliente. E assim, a entrega do trabalho que a gente fez foi tecnicamente certinha. Então, assim, até para as outras pessoas que trabalham na área, quando viram a foto do cabelo,
fala assim, uau, que cabelo bonito. Pois é, e a cliente não achou. A cliente viu outras coisas, mas ela estava com uma expectativa muito diferente e irreal do que era o cabelo. E aí, né, o resultado, aliás. E aí eu falo sempre para o pessoal que trabalha comigo, eu errei em não perceber que a expectativa dela não estava necessariamente tão alinhada com a proposta do trabalho. Então, esse é o primeiro erro. Já acabei entregando aqui para vocês. Qual que é o primeiro erro? É você não conseguir alinhar a expectativa da cliente antes do trabalho. E isso, né, é algo que vai acontecer para o resto da carreira. Só que vamos dizer assim, agora que eu estou explicando para vocês, vocês têm a oportunidade de prestar atenção, né, nisso, ficar essa vozinha na sua cabeça. A cliente senta na sua cadeira e você tem que começar a fazer um processo de investigação para entender o que ela espera do seu trabalho, só que se é possível e se o trabalho que você está imaginando, que você está avaliando que tem as condições, se aquilo está alinhadinho, tá? Então, o primeiro grande motivo que te faz não acertar no que a cliente pediu é que, primeiro, a questão do pedido da cliente muitas vezes é abstrato e muitas vezes não é possível de ser feito. Só que ela cria uma vontade, ela cria um desejo a respeito do resultado do seu trabalho. E se você não consegue alinhar isso, né, toda vez que a expectativa for maior do que a realidade, a gente vai ter essa diferença que se chama infelicidade, frustração. Então, a cliente se frustra, a cliente fica chateada, porque ela esperava algo muito alto e você entregou algo abaixo, ou um pouquinho abaixo, né? O ser humano é assim, tá? O ser humano é assim, você é assim, eu sou assim. Se eu for para algum lugar, para alguma experiência com um profissional, onde a minha expectativa esteja lá em cima e não for feito esse nivelamento, vai acontecer a frustração. A gente consegue, ao longo do tempo, conforme a gente vai lidando com o ser humano, né, de bater o olho na pessoa ou ainda trocar poucas palavras com ela e consegue perceber se ela está mais para cima ou mais para baixo, né? Para a gente que trabalha com pessoas, trabalha com beleza, é muito rápido de se fazer isso. E também aqui no ambiente interno, com a equipe, gente, não tem como, não tem como. Assim, a pessoa chegou no salão, ela pisa diferente, um bate o olho assim, o outro já olha para o outro e fala, tá. Então a gente já sabe muito bem, assim, a gente já sente muito bem o humor um do outro. E aí a gente tem que ter recursos para lidar com isso, né? Quem sabe um dia eu ainda fale para vocês a respeito de como é que a gente faz isso aqui no nosso ambiente de trabalho, tá? Então, primeiro grande motivo de fazer você não acertar o que a cliente pede é essa questão de não saber alinhar a expectativa da cliente antes do trabalho. Beleza, então como é que você faz isso? Você entendeu isso, mas como é que eu faço? Como é que eu resolvo esse problema? Eu vou dar algumas sugestões aqui, tá? Você tem que levantar qual é a referência da cliente. Se o que ela está esperando de visual do trabalho, do seu trabalho, é um cabelo ondulado, é um cabelo com uma marcação maior de modelagem, se ela quer o cabelo liso, né? Se ela quer aquele liso, e ontem eu mostrei isso na live de mentoria, se ela quer um liso, mas ela fala assim, eu quero o cabelo liso, mas eu não gosto quando ele fica assim, ó. Aí ela põe a mãozinha na cabeça. Então ela quer liso, mas ela não quer aquela raiz colada na cabeça. Então ela quer um cabelo que faça, né? Aí elas mostram assim, elas expressam com as mãos, mas não necessariamente elas falam. Então, a minha sugestão para você lidar com essa questão de não alinhamento de expectativa é você tentar
trazer ao máximo, né, para, vamos dizer assim, equiparar o que ela está pensando, e isso a gente consegue meio que regular através de uma imagem, de uma referência fotográfica, né? Ou ainda quando ela faz os sinais com as mãos, linguagem não verbal, sobre o efeito que ela quer. Tem muitas vezes que eu falo para a cliente, ela me traz uma imagem de cor, corte, eu pergunto para elas assim, o que você está vendo? Nessa imagem aqui, qual é a cor que você vê? Nessa imagem aqui, qual é a parte mais bonita do cabelo que você vê? Porque é muito louco isso, a gente vê uma imagem, é a mesma imagem, só que uma pessoa leiga, ela vai enxergar, sei lá, às vezes o contorno da forma. O profissional vai lá e vê contraste, altura de tom, só que às vezes o que a pessoa queria era só o contorno, né? É muito louco isso, às vezes o que ela quer não é necessariamente a cor, mas é o corte, é o movimento. Então, por isso que eu falo, é uma abstração. Você trabalhar com as pessoas, trabalhar com o ser humano é uma abstração. Só que quando você tenta, no diálogo, fazer esse ajuste, né? Então, por exemplo, da referência, descrever a diferença da imagem que você está vendo para o que ela está vendo, você consegue já fazer um alinhamento, pelo menos um alinhamento mais de projeto, vamos dizer assim. Então, particularmente, a questão de quem está começando na área da beleza tende a falar pouco também, né? Então as pessoas se comunicam pouco. E é justamente nesse ponto de não saber alinhar a expectativa da cliente é que essa questão da comunicação vai ser crucial. Conversando com as alunas, né, segunda-feira, o que eu percebi também, né, está dentro desse assunto, que quando a pessoa começa a atender, como ela está muito insegura, ela muitas vezes foi simplesmente entrou de gaiato no navio, né? Ela entrou na profissão assim sem necessariamente ter uma preparação. Essa pessoa ela se sente muito insegura, então ela não sabe responder a cliente. Se ela entra como auxiliar de um profissional que não é um profissional aberto para fazer os outros crescerem, ela também vai ficar lá só de literalmente de braços e mãos, né? Ela só vai lá fazer, executar e não tem esse desenvolvimento. Então, eu entendo que é mais difícil para quem está começando na área conversar com a cliente. Mas eu vou falar uma coisa para vocês: perguntar para a cliente não vai te matar, não vai. Como é que eu posso dizer assim? Você jogar a pergunta para ela, falar assim, olha, o que você está imaginando? Você tem alguma referência? Mostra para mim, sabe? Isso não, eu imagino, né, pelo menos que vai ser percebido pela cliente como, opa, essa pessoa está querendo, ela está querendo saber o que eu quero. A cliente, ela tende a achar isso bom. O profissional, se ele é um profissional, tem vários perfis de profissional, né? Mas se você tá trabalhando com um profissional e ele não gosta que você nem fale com a cliente, eu recomendo fortemente que você busque uma outra referência de profissional para você trabalhar. Porque como auxiliar de profissionais que não comunicam, que não gostam que os outros se desenvolvam, eu acho difícil aprender, tá? Eu acho que você vai aprender muito na base do erro e acerto, assim, eu acho complicado, tá? Então, a minha sugestão para vocês é que, assim, comunique-se mais com a cliente, pergunte para ela, para você aprender, né, começar a fazer esse alinhamento de expectativa a respeito do trabalho, do seu trabalho, beleza? Então, essa é uma das formas de você fazer esse alinhamento, tá? Tem uma outra questão importante no alinhamento da expectativa com a realidade, né? É a questão da conscientização do que vai, vamos dizer assim, do ponto A e do ponto B. O que eu quero dizer com isso? Cliente de cabelo crespo que quer sair com o cabelo liso, tá, na sua escovação, o que é necessário você explicar para essa pessoa?
é que quanto mais longe do cabelo original dela, mais difícil é segurar a modelagem ou alisamento. Eu vejo que tem bastante gente pedindo conteúdo sobre cabelo crespo, sobre escovação de cabelo crespo. Eu ainda vou preparar conteúdos mais específicos para vocês, só que eu vou... É por falta de não ter gravado mesmo, porque a parte prática para ser gravada, gente, dá um trabalhão. Então, assim, questão de câmera, chamar modelo, é algo que eu preciso ainda fazer, tá? Só que o que eu quero explicar para vocês, se a pessoa tem cabelo crespo e ela quer ir para o cabelo liso, vai ter mais dano, vai demorar mais, tá? E o alinhamento da expectativa sem uma ferramenta térmica, se a pessoa tem um cabelo crespo, ela quer sair com cabelo de japonesa, é muito difícil. Você pode fazer a escova lisa, você pode dominar na escovação, só que se ela espera o efeito da chapinha e você não comunicar que não é efeito de chapinha no cabelo, porque o cabelo está muito longe do que o original dela é muito longe do que ela quer, você vai ter uma cliente que não vai ficar satisfeita com o seu trabalho. O efeito da escovação lisa num cabelo crespo para deixá-lo liso igual um cabelo de japonês, cara, não é natural, tá? Não é natural. Então, muitas pessoas querem esse efeito liso de um cabelo que vai, em pouco tempo, ficar danificado, tá? Então, assim, esse alinhamento é importante você fazer. Olha, aqui está o ponto A, aqui está o ponto B. Para você sair do A para o B, dependendo da técnica, dependendo do material, e conforme o desejo, a vontade da cliente, muitas vezes não é possível, tá? Eu faço escovação em cabelo crespo, eu trago ele para o liso, mas igual eu atendi semana passada, eu fiz um trabalho que a pessoa está condicionada a usar chapinha todo dia. Pensa como é que está o cabelo dela, né? E nesse trabalho, foi um trabalho de teste de salão. Então, o propósito não era fazer escova no cabelo das pessoas. O propósito é que no final eu faço uma escova para a pessoa poder voltar para o trabalho. E eu escovei, só que eu não tinha tanta umidade assim no cabelo dela, porque eu já tinha pré-secado para fazer a avaliação. E aí eu terminei a escova dela, aí ela olhou e falou assim, eu tô achando que a raiz tá alta. É lógico que a raiz tá alta dela, o cabelo dela é crespo. E aí era uma escovação só para dar uma ajeitada para ela. Mas aí você percebe que a pessoa está condicionada a querer um efeito muito, muito longe do que é o original dela. E particularmente, não é sustentável, tá? Toda vez que a cliente quer um cabelo muito mais... Vamos pegar outro exemplo assim. Pessoa com cabelo castanho médio, castanho escuro, e ela quer platinar. Essa distância entre a cor original e o que ela deseja vai ter quebra, vai ter porosidade, vai ter um cabelo muito mais afinado, vai afinar ao longo do tempo, porque o descolorante vai corroer o cabelo. Então, para queimar a melanina, vai queimar fibra junto. Então, percebam e lembre-se disso, toda vez que o ponto A, né, que é o ponto de partida, o cabelo original da pessoa, tá aqui, e o ponto B tá super distante, você vai ter mais dano, você vai ter mais dificuldade para chegar nesse resultado. Então, eu trabalho muito, muito com as clientes, mostrando isso para elas. Elas chegam com uma imagem e eu mostro assim, ó, tá vendo o fundo? O que é o fundo? Olha aqui a raiz dessa cliente, tá vendo a cor que chega? A distância que ela percorre é menor do que a sua é muito maior. Consequentemente, tem mais dano. E a gente tem uma política aqui de preservar a saúde, né? A gente, em primeiro lugar, saúde de cabelo. Segundo lugar, a gente vai colocar uma estética que seja sustentável, né? Vamos dizer assim. Porque toda vez que você estraga cabelo, é o seu nome que também você está estragando, né? Então, bora lá, continuar. Ainda sobre, olha só quanto assunto, né? Ainda sobre não saber alinhar a expectativa da cliente antes do trabalho, é que muitas vezes falta
o próprio profissional dar as opções técnicas. Então, até dentro do curso é engraçado isso. Dentro do curso eu ensino lá na escovação, olha, que efeito de textura, que efeito de volume a cliente, você pode fazer para sua cliente. É assim, ó, você pode fazer textura assim, textura assada, você pode dar um volume aqui, volume ali. E quando você começa a expor essas opções, né, falar para a cliente como você gosta da sua escovação, você prefere ela lisa com a ponta virada para dentro, para fora, né? E muitas vezes ela não sabe nem se expressar. Só que você vai falando para ela, ó. Aí você vai dando, você também vai comunicando com o seu corpo, vai fazendo a linguagem não verbal, né? E aí ela vai falando assim, não, esse eu não gosto não. Então ela faz, se você quer volume aqui, ela fala, não gosto, eu quero mais assim. Então você vai exercitando essa forma de comunicação para que o que você mostra para ela seja aquela técnica que você tem. Pum, você mostrou, você criou uma imagem até mesmo mental na cabeça dela e você entregou aquilo, alinhamento de expectativa com realidade, tá? E então, falei sobre que não saber alinhar a expectativa da cliente é o primeiro grande problema. Formas de você lidar com isso é fazer um levantamento de referência, ouvir o que a cliente quer, ver o que a cliente expressa. Você tem que conscientizá-la se o que ela deseja está muito longe daquilo que é o original dela. Você pode dar as opções técnicas falando que a escovação pode ter volume na raiz, que a escovação pode ter modelagem na ponta, a ponta pode ficar mais lisa, mais reta. E uma última questão aí a respeito de alinhamento de expectativa, tá? Você só vai prometer o resultado depois que você fizer uma boa avaliação. Tem muito cabeleireiro que eu vejo que fala assim, vai ficar incrível, vai ficar ótimo. Só que o cabelo tá sem corte. Aí a escova fica uma porcaria. Então ele bate o olho, ele imagina ou ela imagina aquele trabalho, só que não fez a avaliação certinho, não passou a mão no cabelo, não sentiu, não observou se tinha ou não comprimento de franja para dar o efeito que a cliente queria, e já faz a promessa, vai ficar incrível. E quando termina, né? Então, o que eu falo para vocês, né? Isso também está ligado a alinhamento de expectativa. É melhor você prometer um resultado mais modesto e entregar algo excelente. Por quê? Você vai fazer a expectativa da cliente está aqui. Aí você fala, olha, pela questão da saúde da fibra, o cabelo está mais poroso, pode ser que eu não consiga dar tanto polimento quanto você imagina. Você mostra para ela, você não destrói o cabelo dela, tá? Isso é importante também você prestar atenção. Você não pode chegar para a pessoa e dar uma porrada assim no cabelo dela. Muitas clientes chegam para mim e falam assim, meu cabelo tá horroroso. Aí eu venho suavizo, eu falo, seu cabelo tá chateado. Tô sentindo que ele tá mais poroso, tô sentindo que ele tá mais quebradiço. Só que você não vai colocar um adjetivo pejorativo no cabelo pro cabelo da cliente, porque inclusive isso é percebido como uma falta de educação e isso chateia emocionalmente a pessoa, tá? Acaba com o emocional dela. Então, você analisa a condição técnica e você vai lá e fala assim, sei que a sua expectativa está aqui, eu entendi o que você precisa, a minha condição técnica está aqui. Aí o que ela vai fazer? Ela vai baixar a expectativa dela, certo? Só que aí, você sabe que você consegue fazer melhor. Aí você pega o produto, você faz na hora que você está mexendo no cabelo antes de fazer o seu trabalho, você percebe que você vai conseguir entregar um resultado melhor, segura. E aí quando você entrega além do que ela espera de você, você tem fidelização, você tem satisfação, né? Então, isso tudo está dentro dessa ideia de alinhamento de expectativa. Nossa, cabelo chateado, a pessoa curte demais. Ela fala assim, realmente, né? Aí eu falo para ela, você também tá chateada com ele e ele tá chateado com você. Então você percebe que suaviza a forma como a cliente está se sentindo a respeito do próprio cabelo, mas você mostra que, tecnicamente falando, ela não está fazendo a parte dela de deixar o cabelo saudável, o cabelo
vamos dizer, em condições para receber algum serviço, principalmente a parte de cor. Como que eu vou fazer o trabalho num cabelo que está chateado? Gente, tem umas tecniquitas assim que a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo, e uma delas é a pessoa senta na cadeira, eu peço licença para tocar o cabelo dela, né? Com licença, toco e começo a sentir. Nessa eu tô fazendo a minha avaliação. Parece que só que eu tô passando a mão, né? Parece que é aquela coisa assim, eu venho aqui para fazer um carinho. Não, tô fazendo a avaliação. Aí eu vou sentindo, dependendo do nível, né? Eu falo assim, olha, ele tá chateado com você. Aí eu chego e pergunto para ela, você tá fazendo tal coisa? Você tá deixando de fazer tal coisa? Aí a cliente dá risada, né? E fala, Eu falei, então, ele me contou, né? Por quê? Nessa avaliação está acontecendo e você, com o acúmulo de experiência, você vai identificar os fatores agressores. E é uma forma descontraída, uma forma sutil, né? Para você não ser arrogante ou ser rude com a sua cliente, tá? Eu gosto de fala carinhosa, mas não sem melo, sem aquela coisa de, muito salão faz isso, de ai, amiga querida, isso daí eu não curto, não. Bom, vamos lá. Então, você que entrou agora, curte, comenta, compartilha. Estamos na terceira live desse evento de aquecimento para o que vai ser a jornada do Zero Escovação Perfeita. Então, as lives vão acontecer até sexta-feira, dia 2, às 7 horas da manhã, porque é o horário que eu tenho para gravar, e se eu gravar à noite me deixa sem sono, tá? Atrapalha meu sono. Então, eu madrugo porque eu prefiro dormir cedo. E essas lives são um conjunto de que eu percebo, né, ouvindo a audiência, conversando com vocês, de que o que você precisa fazer para evitar errar tanto, né? Errar a gente vai errar, que são os problemas, os obstáculos, e o que a gente faz para a gente acelerar a nossa evolução, que são os atalhos, tá? Aí, dia 5 de abril, vai começar a jornada do Zero Escovação Perfeita, que vai ser um evento online, gratuito, mas que não vai ser aberto, né, aqui no Instagram, vai ser num outro ambiente. Então, para você participar, você precisa se inscrever. Você precisa confirmar o seu e-mail. Então, você digita o seu e-mail, você vai para sua caixa de entrada. Pode ser que esteja no spam, pode ser que esteja na aba de promoções, lixo eletrônico. Abre o e-mailzinho, clica, porque você também vai ganhar um presente que só você que se inscrever vai descobrir. Não sei se vocês todos sabem, mas eu sou cabeleireira e tricologista. Eu sou pós-graduada em tricologia e eu também tenho uma certificação internacional na área. E quando eu comecei o cabeleireiro integrativo, a ideia do cabeleireiro integrativo, eu tenho alguns 20 anos de trabalho aí. Por quê? É juntar todas essas informações, trazer para vocês conhecimento, né? Por exemplo, de atendimento, de gestão. A gente precisa de marketing também, né? A gente precisa entendimento sobre o fio de cabelo, sobre o cosmético, sobre visagismo, sobre, né? Tanta coisa. Por isso da ideia do cabeleireiro integrativo. E só que eu falei assim, como é que eu começo isso tudo que eu enxerguei? Eu vou começar pelo mais básico. Eu vou começar pela estrutura. O que vai sedimentar. E quando eu parei para perceber, falei, cara, meu pai faz isso há mais de 50 anos. Eu nunca vi alguém escovar cabelo como meu pai. E sem puxar, com mais facilidade, sem superaquecimento, enfim. E isso abriu os meus olhos para quê? Poxa vida, as pessoas não sabem escovar tão bem cabelo porque eles passam batido na escovação. Só que antes da escovação tem umas coisas que são os tijolinhos construtores. Então eu falei para vocês que o primeiro problema é não saber alinhar a expectativa antes do trabalho. Segundo problema, não ter um processo de atendimento. O que eu quero dizer com isso? Tem pessoas que a cada atendimento ela trata a cliente de um jeito, ela passa ou não passa produto, tá? E aí ela conversa ou não, ela pergunta ou não para a cliente do jeito, qual que é o jeito que ela quer a escovação dela. E aí o que eu vejo que acontece? Se a pessoa estiver num dia mal, você como profissional estiver num dia mal, como você não tem um processo claro, definido, você vai atender a pessoa o quê? Conforme o humor. E esse, eu acho que é talvez o grande mal da profissão.
atender as pessoas conforme o seu próprio humor. Como é que você foge disso? Você foge disso criando processos de atendimento, né? Então, como eu sou também gestora, eu penso muito no processo. Qual que é o processo? Como é que o processo nada mais é do que a forma como você resolve um problema. Então, você tem lá, ou que você alcança um objetivo. Você tem, por exemplo, essa questão que eu estou falando para vocês de não alinhamento de expectativa. Como é que você monta um processo em cima disso? Você coloca lá as perguntas ou as condutas que você tem que ter durante o seu atendimento. O exercício de você parar e pensar e refletir e anotar o que você deveria fazer, como você gostaria que fosse, é o primeiro passo para você criar o seu processo de atendimento. Ontem mesmo eu sentei, né, de terça-feira, eu tenho que dividir meus dias por conta dos papéis que eu faço. Então, terça-feira é o dia da gestora do salão, né? Então, eu sento, né, pego o Fagner, que é o instrutor, meu instrutor, a gente senta e fala assim, bom, vamos ver os números, vamos fazer toda a avaliação do cenário. E, particularmente, a gente colocou na reunião, na quarta reunião, que para a gente dar atenção em processos. Ontem a gente deu uma melhoria, fez uma melhoria no processo de atendimento, que eu falei para ele assim, nossa, sabe, eu vibrei forte. E eu acho que o Fagner entrou aqui. Bom dia, Fá, se você tiver... Ah, ele tá aqui, que legal, Fá. Ó, o Fagner tá aqui, o Fagner trabalha comigo. E vou falar para você, na maior parte das terças-feiras, a gente racha a cabeça, né? A gente cansa bastante assim mesmo, mentalmente é cansativo, porque a gente está pensando em processos. Na maior parte do tempo a gente está pensando de que forma que eu resolvo esse problema que aconteceu, de que forma que esse problema não vai se repetir mais. E normalmente a resposta é um processo, tá? Então, entenda isso, que bons processos compensam dias maus. Os seus dias maus e o da cliente também. A cliente, se ela está de mau humor, se ela está assim, assado, né? Tem dias que a pessoa está assim. O que você faz? Você vai seguir o seu processo. Aconteceu também já de clientes insatisfeitos, o que, graças a Deus, é uma raridade para a gente, ter uma reclamação, mas a gente lida com isso. Deu apresentar para ela falar um monte de coisas que, né, até com o Fagner aqui a gente teve que lidar com essa situação. Ela falou um monte de inverdades. Ela fez colocações totalmente fantasiosas. E sabe qual que foi a minha resposta para ela? Eu falei assim, olha, aqui nós temos esse processo de atendimento. E eu passei ponto a ponto que eu, como cabeleireira, na hora do atendimento, eu sei que eu cumpri. Então, como o processo foi estruturado, eu pude usar, né, como argumentação e mostrar para ela que o que ela estava falando não era verdade. Então, eu apresentei o processo. Eu tive o respaldo da minha equipe, porque eles viram que eu fiz o processo, que eu segui o processo. Fiz a avaliação, a gente tirou foto. Toda a documentação e falei para ela, olha, aqui a gente lida com insatisfação de clientes dessa forma. Aqui estão as suas opções. Na maior tranquilidade, na maior elegância. Diga-se de passagem, tá, gente? Porque a gente precisa ser elegante também, né? Então, justifiquei para ela e a gente resolveu a situação. E dessa, a gente já aprende e cria um outro processo para evitar que isso se repita, né? Ou reduzir ainda a frequência, reduzir mais ainda, tá? Então, fica a dica aí para vocês, especificamente no curso, né, da base do cabeleireiro integrativo, eu criei muito isso, essa coisa da metodologia, do processo de atendimento. Eu tenho lá a explicação das 4 fases da escovação perfeita, que é praticamente um roteiro de atendimento. Então, quando eu venho aqui com a aula para vocês, eu tenho um roteiro, eu tenho os tópicos para que o raciocínio esteja bem formatadinho, né? E você precisa ter isso também no seu atendimento. Você fazer essa formatação no seu atendimento e, no caso, né, quem é meu aluno acaba tendo acesso
a formatação do meu atendimento, né? Então, basicamente é isso que eu faço. Eu ensino as pessoas conhecimento técnico, mas o conhecimento técnico ele tem que ter funcionar dentro de uma engrenagem que vá gerar fidelização de clientes, que vá fazer com que você se torne uma pessoa que tem segurança, que tem autoridade para fazer indicação de produto, indicação de outros serviços, né? Não é basear a sua atuação em cima de marketing, que eu vejo muito profissional fazendo isso. Porque você precisa postar lá, que você precisa trabalhar isso, falar aquilo. Cara, mas não tem essa fundamentação de conhecimento. Então, é um alinhamento. Você ter conhecimento, você ter o processo, você precisa da divulgação. Então, você vai ajustando a sua engrenagem. E eu, particularmente, acredito que o cabeleireiro é subvalorizado porque o cabeleireiro tende a não ter bons processos, tá? Qual que é o terceiro motivo que te impede de alcançar o resultado que a cliente deseja, né? É não ter técnica. Então, não ter técnica é aquela história de o que a técnica faz? Ela é basicamente uma tradutora da imagem desejada em realidade. Então, você tem lá a referência da cliente, você tem o desejo da cliente e você precisa percorrer esse caminho até chegar no resultado que você vai entregar para ela. Lembra que eu falei, né? Se o caminho for muito longo, original do que a pessoa quer, você tem um problema. Você vai ter um problema, porque essa distância percorrida aí é muito grande e, consequentemente, vai ter dano de cabelo. E isso faz parte também da sua técnica, você fazer uma boa avaliação, tá? Mas quando a pessoa não tem técnica, então ela não consegue fazer essa tradução. Qual é a distância do que eu preciso percorrer? Aí ela começa a pensar, como eu vou percorrer essa distância, né? Entre um cabelo, sei lá, cabelo liso, que ela precisa de uma modelagem de ponta. E dentro do aspecto técnico, a gente tem a escolha de escova. Escova influencia, né? Fica mais evidente isso quando eu faço, por exemplo, as mentorias. Então, não escolher a escova certa, não entender sobre divisão, subdivisão certa, tá? Não ter esse conhecimento sobre como usar o secador, né? Aí a técnica, eu coloco, ó, secador, escova, né? Direcionamento de bico de secador. Ontem também lá a mentoria foi bem bacana, que eu expliquei mais a respeito disso. Divisão, subdivisão, secador, escova, produto. Então, você tem que fazer uma escolha técnica do produto que você vai usar na sua escovação, né? Então, só que você precisa entender o produto, basicamente, tá? Então, o terceiro grande erro de quem não consegue acertar é não entender todos esses aspectos técnicos, tá? Quarto grande erro é não colher feedback. Não colher, né? Não entender, ou pelo menos, acho que o primeiro grande momento, assim, seria não abrir-se para receber esse feedback, essa opinião da cliente que você atendeu. Então, se você não se abre para receber feedback, você não entende onde que você vai melhorar. É a mesma coisa de você trabalhar no escuro, né? Então, é aquela história, eu sei que não ficou tão bom assim, mas eu não pergunto e fica por aí mesmo, aí a cliente não volta, né? A cliente não... Ela sente que ela vai repetir uma experiência de não acertar, né, no que ela quer, então ela não volta. Então, muita gente não pergunta, não faz esse retorno aí, não busca saber isso, porque ela não quer fazer o enfrentamento do próprio resultado, né? Só que assim, sem enfrentamento, você não tem crescimento, né? Então, toda vez que a gente procrastina, ou que a gente não quer lidar com aquela... E dá um frio na barriga, né? Eu sinto um frio na barriga. Putz, não ficou do jeito que eu queria. Eu sinto que eu poderia ter feito melhor.
Só que, mais uma vez, aqui, né, como gestora, eu criei um processo para que a gente colha o feedback. Que processo é esse? Você mandar a pesquisa de satisfação, tá? Então, você manda a pesquisa de satisfação para o cliente e ele vai responder. Aí você tem que abrir aquela pesquisa, né? Ver lá quais foram as respostas e você tem que, então, acatar aquilo, acolher, né? Para você mudar. Então, não colher o feedback, não perguntar para cliente. Eu gosto também, outra coisa que eu gosto de fazer, lembrei agora. Quando a cliente volta, eu pergunto para ela, e aí, como foi da última vez? Se eu fiz um serviço, por exemplo, a cor, né, fiz uma descoloração, e aí, como ficou o seu cabelo depois? Se a cliente virar para mim e falar, meu cabelo deu uma ressecada, meu cabelo já deu uma desbotada, entendi que isso aconteceu. Aí você faz outras perguntas. Você não bate de frente com ela. Seu cabelo desbotou ou faz cara feia. Não, você tem que investigar por que ela percebeu aquilo. Aí você começa. Entendi. E conta pra mim, qual que é a frequência que você tá lavando o seu cabelo? Você chegou aí pra praia? Você não acusa nada ela, porque ela pode ter sim participado negativamente para gerar aquele efeito. Só que você não acusa, você pergunta. Na dúvida, pergunta. Aí você vai perguntando, até você entender que o home care que você indicou ou os cuidados que você não indicou para ela fizeram com que ela percebesse o serviço daquela forma. Tá? Então, assim, isso é muito importante. Você abrir-se para colher o feedback. Se você tiver um processo de colher feedback, melhor ainda. Mas minimamente é você, quando, se possível, né, quando a cliente voltar, perguntar para ela o que ela achou. Tem gente que fala, olha, meu cabelo aqui não ficou tão bem escovado, sei lá, ela pode falar, ela deve alegar, né? Você tem que também perceber que a percepção da sua cliente. Deixa eu reformular essa frase. É importante você entender que a percepção da sua cliente é a realidade para ela. Então, o que ela percebe, você tem que investigar, você tem que perguntar o que você percebe. A partir do momento que ela percebe, que ela fala, pode ser que a percepção dela esteja errada do seu ponto de vista. Só que você não vai falar para ela que está errado, você vai mostrar um raciocínio diferente do que fez ela chegar ali. Então, esse trabalho, uma coisa que o Fagner e a Raíssa perguntam bastante para mim, assim, falam para mim isso. Como é que você faz para falar com a cliente, né, para explicar aquela situação, porque ela está vamos dizer assim, ela está mais hostil? Eu acho que, né, tocando nesse assunto, eu acho que o que eu faço, né, o processo que eu faço, é a primeira coisa. Eu tento levantar a percepção dela e sem julgamento sobre se ela está certa ou se ela está errada. Eu simplesmente pergunto, o que você percebeu? E a partir disso, eu vou entendendo assim, poxa, acho que ela está percebendo isso por conta disso, daquilo. Eu vou perguntando e aí eu vou trazendo conhecimento, muitas vezes técnico, mas também às vezes a gente precisa ter o conhecimento emocional, né, da situação. E aí eu quebro aquela percepção ou aquela objeção com relação ao trabalho, né? Por isso que eu falo, gente, cabeleireiro precisa ser uma pessoa que busca conhecimento, precisa ser uma pessoa que tem também essa busca por domínio próprio, porque tem situações no salão que elas podem te tirar do sério, né? Só que quanto mais você trabalhar seu autoconhecimento, quanto mais você estudar, mais você tem argumentos para dar o embate nessa ideia de uma forma embasada, de um jeito, como eu falei, né, mais elegante, né? Tem horas que a gente precisa ser mais duro com a cliente, sim, mas dureza não significa necessariamente deselegância, tá? Então, acho que a gente precisa ter essa ponderação. Então, vamos lá. Primeiro grande erro, primeiro grande motivo que te faz não acertar no que a cliente pediu
é não saber alinhar a expectativa da cliente antes do trabalho. Então, aquela história, a cliente espera algo gigantesco para você, algo que para ela, nossa, na verdade ela espera algo que é irreal, tecnicamente falando, só que você vai lá e começa a executar sem fazer esse nivelamento, né? Então, aí dá ruim, né? Você vai fazer o quê? Você vai jogar, vai colocar uma cordinha no seu pescoço, porque ela está esperando algo que você não vai entregar, que você não pode entregar, e você não pode entregar, às vezes, pelo melhor motivo possível. Assim, não é possível, é irreal, só que você não alinhou, então você está errado. Sinto muito de te falar. O nosso trabalho de atendimento é fazer o alinhamento da expectativa, tá? Aí, você vai fazer o quê? Levantar. Como é que você faz para evitar isso, né? É levantar as referências da cliente, é você conscientizá-la de que quanto mais distante for o desejo dela do cabelo original, vai ter mais agressão, muitas vezes não vai ser possível. Você tem que dar as opções técnicas para ela escolher do que você sabe fazer, né? E você tende a trabalhar reduzindo, né, prometendo algo menor para que a expectativa dela baixe e você entregar algo melhor, tá bom? Você entrega algo maior e melhor para você deixá-la feliz. Então, o primeiro grande motivo da cliente de você não acertar com o cabelo da cliente é porque você não conseguiu fazer a expectativa, o alinhamento de expectativa e realidade. Segundo motivo, não ter processo de atendimento, né? Então, a pessoa atende cada cliente de um jeito, passa, não passa produto, pergunta, não pergunta. Então, qual que é a moral da história? Criar processos de atendimento, bons processos, eles compensam os dias que são maus, tanto seus quanto da cliente, tá? Então, você tem mais clareza do que funciona, do que não funciona, né? No meu exemplo, no curso, eu trabalho o conhecimento técnico e o processo de atendimento. Então, eu estruturo isso tudo junto, porque assim a gente consegue reduzir essa oscilação de qualidade de resultado, tá? Terceiro grande motivo é não ter técnica. E quando a gente fala de técnica de trabalho, envolve várias coisas. Não entender como é que você traduz o que a cliente quer em, sei lá, técnica de apertar, alisar, polir, né? Ou não sabe escolher a escova certa, divisão, subdivisão influenciam, o manuseio do secador, a regulagem do secador, os produtos que você usa, os tipos de produto, tá? Então, isso tudo eu englobo na questão de não ter técnica como um motivo de você não acertar o que a cliente quer. Mas, como eu tô falando para vocês, não é só técnica é um dos 4. E, finalmente, o quarto motivo é não colher feedback, é não abrir-se para ouvir o que a cliente achou do seu trabalho. Você pode fazer isso através... Aliás, você pode corrigir isso através de pesquisa de satisfação. Você pode também perguntar para a cliente numa próxima visita. Só que a pesquisa de satisfação acaba sendo mais garantida, por quê? Porque logo depois que ela vem, que ela é atendida, você envia a pesquisa para que, em caso de um resultado negativo, você já corrija e não perca a cliente, né? Então, você tem que montar seu processo, né? Eu mando lá o feedback, vi uma resposta, o que eu vou fazer a respeito disso? E também outra opção é você, no próximo atendimento, perguntar, né? Como é que foi a percepção dela a respeito do serviço que você fez. Beleza? Então, gente, seguinte. Conteúdo do dia de hoje acabou. E aí, gente, ajudou o conteúdo? Comenta, coloca aqui o que vocês estão achando legal, né? Continue comentando aqui embaixo. Continue acompanhando com o Cabeleiro Integrativo. Entre lá no canal do Telegram que vocês não vão perder nenhum conteúdo. Eu, particularmente, eu pauto o que eu preciso de conhecimento técnico em cima de uma gestão, de um planejamento. Tá? Porque tem muita gente que quer conhecimento técnico, eu quero aprender a fazer isso, quero aprender a fazer aquilo. Aí você vira para a pessoa e fala, você quer saber isso para quê? Ela não sabe para quê, ela não sabe onde que ela quer chegar.
É esse trabalho de interpretação aí que a gente tem que fazer e o processo de atendimento ajuda muito, muito. Só para vocês saberem, tá? Gente, preciso ir. Beijo. Fui!